Sou o Everton Sacramento, engenheiro de Minas e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Neste vídeo, vamos continuar falando sobre a mineração em áreas de proteção ambiental e em áreas de proteção permanente. Nesse especificamente, vamos falar das APP, já que das APAs nós falamos no vídeo anterior. Então, primeira coisa, o que é uma APP? Então, eu vou retornar aqui novamente a uma imagem que nós já mostramos como APA, né? Que é a Serra do Curral, em Belo Horizonte. Então, vejam, a Serra do Curral se tornou uma APA, ok? Então, um conjunto de pessoas viram uma importância histórica, uma importância também de sobrevivência, já que uma serra como essa, se extraí-la daqui, muda inclusive o ciclo de ventos e chuvas em Belo Horizonte, além de ser um importante manancial de água para a capital mineira e também para Nova Lima. Aqui nós vemos a lavra, né? Ou seja, é uma foto do outro lado. Tá? Então, Belo Horizonte agora está ao fundo e aqui nós temos no primeiro plano a lavra. Essa foto mostra, inclusive, um deslizamento aqui, já que, porque como não pode tirar a configuração topográfica da montanha, então as bancadas tiveram que ser muito pequenas e íngremes. E Minas Gerais em geral, Belo Horizonte em particular, chove muito, tem um regime pluviométrico anual muito alto, então essa parte aqui deslizou, né? Porque, exatamente, né? Eu já disse, taludes muito íngremes e muito volume de água. Aqui novamente, né? Uma imagem um pouco mais aberta, né? A água vai se empoçando na cava e, logicamente, porque lá embaixo não está sendo lavrado mais, porque se tivesse sendo lavrado não deixava acumular água, faria o escoamento. Aqui nós temos agora uma visão lateral, né? Então, aqui é a Serra do Curral, né? Aqui é onde estão os inscritos, à nossa esquerda, então, é Belo Horizonte, tá? Aqui, inclusive, é um hospital, Hilton Rocha. E aqui para a direita, nós temos a área da mineração, né? Montanhas ferríferas da Serra do Curral. Então, ela foi tombada, tá? Como APA, como patrimônio natural, em 1960, pelo IPHAN. E em 1990, 30 anos depois, a Prefeitura de Belo Horizonte também adotou a região como uma área de proteção municipal. Isso faz a diferença, pessoal, porque é o seguinte, quanto mais entes federados, ou seja, o município, o estado, reconhecerem uma área como importante e determinar que vai protegê-la, né? Ou seja, são mais pessoas cuidando de algo, né? Uma criança é melhor cuidada só com uma pessoa ou com todo um grupo, um núcleo familiar em torno dela, né? Uma pessoa sozinha cria uma criança, sim, mas se ela tiver apoio, a ajuda de mais 6, 7 adultos, né? Então, ou seja, né? Você divide tarefas, tá? E essas 7 pessoas vão pensar mais e melhor a educação dessa criança. Mesma coisa, uma área de proteção ambiental. Mais órgãos defendendo, protegendo, vão ter mais ideias e vai um apoiar o outro nessa proteção. Bom, mas nós ficamos de falar de APP, né? Então, o que é uma APP? Vejam aqui, né? Típica conceito de APP. Então, topos de morro e também os pés de morro. Por quê?
são locais típicos de recarga de água para o subsolo e locais naturais de hospedar nascentes. Então vejam nessa foto, né, do Google Earth, nós temos à esquerda Belo Horizonte e à direita, mais lá ao fundo da foto, uma cava que é da mineração. E aqui, ainda à direita, um pouco mais para frente da foto e bem no canto, a cidade de Nova Lima. Então vejam como que, e ao centro, exatamente a Serra do Curral. Então vejam como é importante essa rocha, essa serra ferrífera, como um local de recarga de água e de nascentes. São 16 cursos d'água que alimentam boa parte de Belo Horizonte e também chega até Nova Lima. Ok? Então, vejam que os desafios são muitos, né? É você conciliar a mineração que é necessária para a nossa existência. Afinal, ninguém quer abrir mão do celular, do notebook, do avião, da televisão, do carro, né? Do sofá, das roupas. Então, ou seja, a mineração está em tudo, né? Então, nós precisamos ter cuidado, e nós, profissionais da terra e do meio ambiente, né? Porque o técnico em mineração, o engenheiro de minas, o geólogo, o técnico em meio ambiente, o engenheiro ambiental, todos somos profissionais, tanto da terra, né, como também do meio ambiente, né? Porque o bom profissional da mineração, ele não quer destruir, ele não quer simplesmente extrair o recurso de qualquer maneira, o que nós chamamos de lavra predatória, apenas para obter lucro e dar lucro aos seus empregadores, né? Muito antes, pelo contrário, nós dialogamos muito com a parte ambiental, muito com os técnicos e engenheiros ambientais. Por quê? Porque nós queremos mitigar os impactos ambientais e nós queremos praticar uma mineração sustentável, né? Então, ou seja, a sustentabilidade é isso. Ela precisa ser feita, ela tem que ser feita naquele local que o recurso mineral está. Então, como que nós vamos utilizar toda a nossa inteligência, todo o nosso arcabouço científico já arquivado, já conhecido, já desenvolvido, em prol de nós mesmos, né? E quando eu digo de nós mesmos, eu já estou falando do meio ambiente, que é importante nós termos também o conceito de que nós, seres humanos, pessoas, somos parte constituinte e constituidora do meio ambiente. Então, se nós destruímos nascentes, nós nos autodestruímos, né? Se nós secamos rios, nós estamos secando a nós mesmos, a nossa vida. Se nós poluirmos os rios, nós estamos poluindo a nós mesmos, porque depois quem precisa dessa água para beber somos nós, né? Então, para as nossas plantas, para nos alimentar, ok? Então, é muito importante nós termos a consciência de que a mineração, ela não é um problema social, né? Ela é apenas mais uma das dos vários desafios que a humanidade tem para viver de maneira harmônica com o planeta, né? O desenvolvimento urbano também é um impacto ambiental, também é destruidor de natureza. Inclusive, quando ele é desordenado, né? Na Serra do Curral, inclusive, acontece. Se por um lado tem a mineração comendo a serra por trás ali, por outro lado, tem também a ocupação desordenada, e não é só de favelas, não. São de mansões, são de arranha-céus, tá, ok? Que vão subindo, que vão desmatando, levando ruas, abrindo redes fluviais,
fazendo redes de esgoto, ou seja, tudo isso você desestabiliza a natureza, você muda fluxos de água, de chuva, você compromete o subsolo quando você faz redes de esgoto, fossas, etc. Então, a ocupação humana também é um impacto ambiental, né? Porque muitas vezes a gente é levado à questão visual, né? O tal do impacto visual, né? A mineração, uma cava, vulgarmente um buraco, e um loteamento, se for de rico então, né? Bonito, organizado e depois com mansões, mas está impactando do mesmo jeito, tá? Retirou vegetação, está impermeabilizando o solo quando asfaltam, quando cimentam os quintais para fazer piscinas, para fazer quintais maravilhosos, com gramas sintéticas, etc. Então, ou seja, você está mudando o fluxo de água daquele local, você está impermeabilizando o solo, fazendo com que aquela água que historicamente infiltrava ali e era reservada ali no lençol freático e depois ia surgir em outro local como uma nascente, ao ela não entrar ali mais, ela cair numa rede fluvial e escoar lá para Deus sabe onde, você quebrou o ciclo de um rio, de uma nascente. Ok? Então, o grande desafio nosso é controlarmos o nosso consumo, porque ao controlarmos o consumo, nós automaticamente exigimos menos da mineração. Né? Porque quanto mais nós somos também consumistas, mais nós vamos precisar de recursos para repor a nossa necessidade de consumo. Né? A ONU tem um documento, né, da Agenda 21 que diz o seguinte: a tão propalada estilo de vida norte-americano, né? Então a ONU disse na década de 90 que se mais alguns países, nem disse o mundo inteiro, mas ela falou assim, se mais alguns países consumissem como os norte-americanos consomem, tá? Nós íamos precisar de 2,5 planetas em pouco tempo. Então, ou seja, então o consumismo norte-americano não é exemplo para nada. Na verdade, o mundo tem que adverti-los e deveria ter multas internacionais para que eles parem de consumir exageradamente como consomem, né? E passem a ter um consumo racional e equilibrado que respeite o meio ambiente. Tá, ok? E, inclusive, também seria um assunto mais já para geopolítica, né? É esse extremo consumismo de uns que faz, e eles sabem que se outros países consumirem igual a eles, o planeta não dá conta, por isso que eles promovem guerras e fomes por aí. Né? Então, ou seja, é importante que o outro passe fome, que o outro não tenha condição de comprar, de consumir, para que sobe, para que eu consuma. Né? Porque a equação é muito simples, né, gente? Nós estamos fechados num planeta. Os recursos todos aqui, quando nós pensamos no planeta, né, são finitos. Tudo aqui é finito. Né? Então, se eu quero consumir demais, e esse planeta tem uma capacidade finita de me oferecer, né, os bens de consumo, então o que eu tenho que fazer? Viabilizar, né, fazer de tudo para que o outro não tenha capacidade de consumir. Né? Daí essa ideia de ricos e pobres. Né? Mas não vou entrar muito nessa seara, até porque vocês têm disciplinas de sociologia para estar discutindo melhor e mais a fundo essas questões. Mas vejam como a mineração está permeada e entrelaçada, né, e interseccionada por várias outras áreas.